tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção, Senhor Marcelino, o Popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia, Dr. Gerson Mourão. É só conferir. É um ganho muito grande para a nossa sociedade amazonense ter o programa Isto é Manaus na área da saúde. Então é evidente a conquista que a gente teve com a presença de vocês no meio médico e a preocupação, né, que o Sr. Edson tem em trazer profissionais de renome, trazer profissionais com experiência e compartilhando aqui as informações de saúde que tanto ajudam a nossa população. Então eu sou testemunha disso, eu ouço dos telespectadores que viraram paciente ou que já são paciente, não só de entrevistas que eu já dei, mas de outros profissionais também que passaram por aqui. Então, eu que agradeço o programa Isto é Manaus na área da saúde. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, no qual eu mega recomendo. Quando eu falo mega recomendo, por quê? Porque aqui você tem um garoto novo, que é o Thiago Monasso, que é o fundador do Churrasco da Vila, um garoto novo, com bastante gás e ainda ideias fantásticas, porque é o assador oficial. Então você vai comer uma carne diferenciada. Você vai comer uma carne assada naquele ponto, naquela hora certa, onde você tem todos os sabores, onde você vai deliciar dessa comida, porque a carne, quando bem preparada, bem assada, ela tem um sabor. Quando ela assa demais, é outro sabor. Quando ela assa de menos, é outro também. Então você tem que saber esse ponto. E no Churrasco da Vida você come aqui uma costela no fogo de chão que, gente, vale muito a pena. Ó. Além do cupim, você ainda tem a picanha, você tem o contrafilé, você tem a tábua de legumes na parrilha, que é um negócio fantástico, muito bom de se comer e vale muito a pena. Agora, você gosta de um hambúrguer? Então, você pode vir para cá, que aqui eles têm também um hambúrguer feito com a costela, ou então você pode, é utilizado o hambúrguer com a carne Angus, que é uma carne muito macia e muito saborosa também. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. E tem o seu Instagram, Dr. Gerson Mourão, sem acento, e linha direta com o Dr. Gerson, 999818994. Doutor, então, para a gente entender um pouquinho mais, aquele centro de diagnóstico que está para ser inaugurado, já está tudo certo já? Com o RH? Com tudo? Não teve. O RH teve uma parada, nós estamos aguardando uma nova manifestação da Secretaria de Saúde. Por enquanto, está em stand-by ali, nós estamos esperando mais um pouco. Mas as obras terminaram? Não, as obras também estão paradas agora. Parada que eu digo assim, está numa caminhada mais lenta e vamos ver se até o final desse mês eles conseguem entregar a obra para a gente poder inaugurar. Isso é falta de verba, doutor? Tem a ver com falta de verba, sim. Falta de verba.
Gente, é tão ruim que a gente ouvir falar uma coisa dessa, porque quantas pessoas não estão aí nesse momento, nesse minuto agora, morrendo por falta de um atendimento? Quantas pessoas não estão morrendo por falta de um medicamento? E ali eles estão se propondo a fazer, antecipando um diagnóstico para que as pessoas não ficam vagando para lá e para cá, para lá e para cá. E o câncer, ele não para, ele evolui a todo momento. E se você não combate a tempo, vai ser pior ainda. Então, doutor, que conforto a gente poderia levar para um paciente desse, que está esperando esse centro diagnóstico ficar pronto? Edson, o conforto é o seguinte, é que isso demorou a sair, mas que ele vai sair esse ano. Né? Não tem como não sair esse ano, porque se trata de um movimento, acima de tudo, humanitário. Né? E por que é humanitário? Imagine o que é você saber que tem uma doença prevenível e ainda, no nosso estado, a cada 2 dias morre uma mulher. Né? Isso é uma senha quase que todas as vezes eu e a Mônica, melhor dizendo, tem falado muito sobre isso aí. Então, quer dizer, se tem vacina, né? Se tem um bom preventivo e as mulheres continuam a morrer. Então, assim, esse centro ele vai representar indiscutivelmente a maior obra que esse estado vai oferecer. E, vamos dizer assim, ao momento que ele oferece esse centro, ele quebra, eu diria assim, o maior descaso da história desse estado em relação ao câncer do colo. E aí passa por gestores que ali estiveram, passam por gestores do nosso estado que também nos tocaram com isso. Então, nesse momento nós estamos unidos aí à Fundação SECOM e ao governo, para que a gente possa efetivamente dar fim dessa guerra que estava quase esquecida. Doutor, o efetivo hoje de médicos dentro do SECOM e enfermeiros é o suficiente para tocar o SECOM numa boa? Tranquilo? Não é. Nós temos uma deficiência muito grande de profissionais, de servidores dentro da Fundação SECOM. Eu vou citar só o caso do Sepcolo. Né? Nós tivemos 2 colegas que se aposentaram, 2 foram embora e 1 morreu. Então, nós temos um déficit de ginecologista para resolver essas questões lá, de 5 médicos. E isso nem foi inaugurado ainda. Nem foi inaugurado, exatamente. Imagina lá na frente quando a demanda aumentar. Aí vai ficar mais difícil ainda. E a questão financeira nós já falamos. A gente tem que sempre bater nessa tecla, porque é o que eles questionam a gente na rua. Por que o atendimento ainda está tão demorado, doutor? É simples. Nós temos que lembrar o que aconteceu. A gente tem que contextualizar para as pessoas entenderem. A pandemia fez o seguinte, houve um empobrecimento da população. E com isso, o que foi que aconteceu? As pessoas correram cada vez mais para a Fundação SECOM. Então, hoje eu diria assim, nós temos um atendimento muito maior do que antes da pandemia. Então, a pandemia foi um dos fatores que levou a esse aumento. O segundo fator é que nós estamos defasados, na realidade, em relação a profissionais para dar um atendimento à população. Né? Isso é um processo que está sendo discutido junto com a Secretaria, junto com o governo, para a gente tentar melhorar essa quantidade esse contingente de profissionais, para a gente poder dar um atendimento mais célere para o pessoal. Doutor, serviço de navegação de pacientes, o que é isso e como funciona? Serviço de navegação foi uma das maiores conquistas que nós tivemos dentro da Fundação SECOM. O termo navegação está muito relacionada ao termo navegar. Né? O que a enfermeira navegadora faz? Ela navega com esse paciente. Né? O paciente, quando chegava na fundação, o médico pedia um exame e o cara ficava perdido dentro do sistema todo.
e voltava depois de 3, 4 meses, os exames já estavam vencidos. Essa enfermeira navegadora, ela pega o paciente, realiza os exames e esse paciente volta no prazo de 20 dias para ser atendido de novo. Então, esse é o grande impacto. Já que a gente está falando das filas que se tem, mas depois que a pessoa adentra o hospital, nós já conseguimos trabalhar, amenizar essa situação. Isso é válido para todos os tipos de câncer? Para todos. Por exemplo, a cirurgia oncológica, por exemplo, né, que eles seguram a maior parte do hospital em termos dessas cirurgias, porque operam abdômen, operam pelve, então eles não tinham enfermeira navegadora. Agora, na nossa gestão, eles foram contemplados lá com 2 enfermeiras navegadoras. Doutor, aquele projeto de que a enfermeira, o médico, iria até o interior, numa base onde se montava, vamos dizer, elegia-se um município e comunicava para que as pessoas fossem para lá para um atendimento. Não está funcionando? Isso foi o maior projeto que foi bolado pela Mônica Bandeira, chamado Ver e Tratar. Né? O que é esse processo? É assim, normalmente na cidade, o cara olha para escrever, olha com o colposcópio, e aí você tira um pedaço, e aí depois você trata. Nesse caso, esse movimento para o interior é diferente. Você salta uma etapa, por isso você ganha tempo. Então o que acontece? A ideia era, você iria para os municípios polos a cada 6 meses, e aí aquelas pacientes, por exemplo, do câncer do colo, que a proposta era para o câncer do colo que ela criou, a pessoa que tivesse o preventivo alterado, nós chegaríamos lá já com equipamento, com colposcópio e tudo mais, e aí você examinaria, em vez de fazer uma biópsia, você cortava o colo dela. Se não desse câncer, ela ficava lá e estava resolvida a vida dela. Se desse câncer, ela viria de imediato para a Fundação SECOM e não entraria em fila. Pois é, mas esse projeto não foi para frente porque entrou a pandemia e aí os nossos deveres de casa aumentaram muito mais. Mas o sonho está aí. Vamos realizar, doutor. Conta com isso para Manaus enquanto ele existir. Tem dúvida, sei disso. Então, terapia da dor. Isso aí também é um assunto que a gente vê, porque uma pessoa cometida de um câncer, independente de onde ele esteja, ele passa por uma parte dolorida muito grande. E como é que é desenvolvida essa terapia da dor? Primeiro eu tenho que falar de uma colega nossa, que é a Mirlane Cardoso. A Mirlane foi a primeira pessoa a pensar nesse projeto. Foi pensado nesse projeto junto com alguns colegas a nível nacional, mas a ideia central ela colocou dentro da Fundação SECOM. O que é o ambulatório da dor que ela criou e as visitas que se faz em casa para as pessoas que estão em fase terminal? Talvez uma das coisas mais desumanas que você possa imaginar é os últimos suspiros de uma pessoa que está com câncer. Antes desse projeto da Mirlane, ou seja, ele representou um grande divisor de águas. Já pensou uma pessoa morrer, o seu último suspiro com dor? Eu não quero nem pensar. Ou seja, seria o que uma colega falou, me ligou, Gerson, vê isso aí para mim, porque isso é uma verdadeira tortura, né? A pessoa está com dor e não está sendo medicada. Então, para você ter uma ideia, o impacto que é o ambulatório da dor. Então, hoje, uma paciente dentro da fundação ou uma paciente com câncer, ela não morre mais com dor. Hoje as internações é o suficiente o número de leitos que se tem para a demanda? Porque cada vez que a gente conversa, a gente percebe que sempre teve um crescimento, mas não de estrutura, mas sim de pacientes. Hoje, como é que está essa estrutura? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós recebemos o SECOM, desculpa, nós recebemos o SECOM com um problema assim. Muita gente e alguma dessa e parte dessas pessoas elas não tinham câncer. Esse foi o primeiro problema que nós sanamos dentro da Fundação SECOM. Entendeu? O primeiro foi esse. Só entra aqui quem tiver biópsia.
sem biópsia não entra dentro da Fundação SECOM. Parece algo desumano, mas isso gerou um impacto muito grande de você separar quem tinha câncer e quem não tinha. Então isso foi um fator. Porque a pessoa sem câncer vai procurar o SECOM? Sim, claro, sempre procurou. Operava vesícula, operava miomas grandes, isso acabou dentro do SECOM. Meu Entendeu? Deus. Operava. Quando você vê lá a quantidade de patologias benignas que ele operava, você se assusta. Ou seja, ocupava... Parte óssea, por exemplo, benigna, às vezes eu operava lá. Ou seja, ocupava o espaço. E aí o que nós fizemos? Nós colocamos uma ordem de serviço que impactou dentro da cidade toda. Enfim, as autoridades perguntaram por que iam parar de se fazer biópsia dentro do SECOM. Porque o SECOM não é local para se fazer biópsia. Tem que se fazer fora do SECOM. A prefeitura tem que fazer isso. Nossa função é tratar e não fazer biópsia. O diagnóstico não é feito pela Fundação. Então nós rompemos definitivamente com isso. Foi uma vitória histórica nossa. Agora, nesse momento, já que você está falando de fila, nós vamos mexer na maior estrutura que não tinha sido mexida até agora. Se chama de regulação. Então hoje, uma paciente para a primeira consulta, ela vai entrar regulada. Então não vai ter mais fura-fila. Isso é uma outra coisa que vai melhorar muito o nosso atendimento na Fundação. Todas as áreas vão estar reguladas. Doutor, então, para a gente encerrar, projeto Melhor em Casa. O projeto Melhor em Casa, ele seria como se fosse um complemento do serviço de paliação que a Berlane faz. Então, o Melhor em Casa é um grupo de psicólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que a paciente ele tem a finalidade de diminuir a quantidade de pessoas que chegam na nossa urgência. E com isso, você evitar de internar as pessoas. Quando você interna uma pessoa que ela fica um longo tempo ali dentro, você está tirando a chance, às vezes, de operar ou de tratar mais rapidamente quem está precisando naquele momento. Então, a ideia é se deixar as pessoas em casa e ter essa assistência em casa. E essa assistência, como é feita? É passado o cartão do SECOM, a pessoa identifica, faz uma visita. Nessa visita eles avaliam a necessidade de hospitalizar ou não e a partir daí começa o movimento. Existe uma equipe de médicos? Tem uma equipe, isso que eu estava falando, uma equipe de fisioterapeuta, médicos, enfermeiros, psicólogos, serviço social, eles estão todos ali dentro, entendeu? Bom, gente, eu fico feliz quando posso contar com a presença do Dr. Gerson no nosso programa, porque vocês são provas disso, são pessoas que ligam, fazem pôster, que eu também não sei mexer muito bem nisso, mas eu leio, que fazem os pôster dentro do site. Então, a gente traz dentro do possível. Agora, é muito difícil fazer todos os programas, 1 hora de programa, porque para aqueles que não têm doença, que não têm câncer, que está buscando outro entretenimento, não vai ficar parado para ver a gente falar sobre isso. Mas para esses que têm um caso na família ou alguém acometido, vão achar muito bom, como muitas vezes a gente é questionado dentro do supermercado, no shopping, onde comenta-se dos assuntos abordados. Então, gente, nós ficamos felizes e agradecimentos também ao Churrasco da Vila, que empresta esse cenário para a gente, além de oferecer aí um jantar maravilhoso para nós e para os nossos convidados. E o resto é dizer muito obrigado, Senhor. Nas suas mãos nós entregamos o nosso programa. Fazei dele aquilo que o Senhor achar que for melhor. Muito obrigado, Dr. Gerson. De uma forma, Alex, parabéns. Nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã. Até lá.